Feliz sábado. Deus seja louvado por sua presença mais uma vez hoje na casa do Senhor para ouvirmos a palavra de Deus. Deus seja louvado também por todos que estão nos acompanhando pela internet, que a presença de Deus de maneira muito clara e poderosa também te alcance onde você está. Antes de irmos para o texto bíblico, eu quero convidá-lo a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença, para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar hoje através da Tua palavra. O nosso desejo ao vir para a igreja nesse momento, Senhor, é ouvir a Tua voz. Passamos a semana ouvindo pessoas, então que nesse momento o homem Josanã se cale e que Tua palavra de maneira clara e poderosa fale ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós apresentamos semana passada a mensagem e hoje é como que a segunda parte da mensagem. E eu quero começar abrindo a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, para concluirmos o tema que apresentamos semana passada. Apocalipse, capítulo 14, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, que diz o seguinte... Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como adventistas, nós conhecemos esse texto como as três mensagens angélicas e também como a verdade presente. Esse termo verdade presente é um termo muito importante para a compreensão cristã. Todos precisam entender o que significa verdade presente. O que é que verdade presente tem a ver comigo? Vejam, em todos os momentos, Deus sempre teve uma verdade presente, em todos os momentos. Verdade presente é a parte da verdade bíblica mais importante para o momento atual. Isso é verdade presente. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, a verdade presente era: não toque no fruto da árvore que está no meio do jardim. Essa era a verdade mais importante para aquele momento. Então, a verdade mais importante para o momento, nós chamamos de verdade presente. Por exemplo, Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca que o mundo vai ser destruído com dilúvio. A verdade de que o mundo seria destruído e que ele deveria avisar era a verdade presente para o tempo de Noé. Então, verdade presente é a verdade mais importante para o momento atual. Uma outra maneira de entender isso é assim: com o poder de Deus, Moisés abriu o Mar Vermelho. Verdade ou mentira? Me ajudem, verdade ou mentira? Verdade. Mas é uma verdade histórica ou é uma verdade que eu dependo dela para poder seguir minha vida espiritual? É uma verdade que é verdade, mas ficou no passado. Eu não dependo dela para seguir a minha vida espiritual. A Bíblia diz que a jumenta de Balaão falou. Verdade ou mentira? Verdade, mas é uma verdade que ficou no passado ou é uma verdade que eu dependo dela para seguir minha vida? É uma verdade que é verdade, mas ficou no passado. Agora, breve Jesus voltará, verdade ou mentira? Mas é uma verdade que ficou no passado ou é uma verdade que eu dependo dela para seguir minha vida? Então, toda verdade que eu dependo dela para seguir, nós conhecemos como verdade presente. E a verdade presente descrita em Apocalipse 14, de 6 a 12, é a verdade mais importante para o momento atual. E ela tem muita coisa, é muito profundo esse texto, você deve ler esse texto, estudar, conhecer. Mas tudo que fala sobre esse texto gira em torno de uma palavra. Tudo. Quando fala, proclamem, anunciem, digam o que está acontecendo, o que vai acontecer, que virá um juízo. Tudo gira em torno de uma palavra, a palavra adorar. Se você não aprender o que é adorar,
você não vai entender a grande maioria da verdade bíblica. Porque grande parte da verdade bíblica, ela está fundamentada na compreensão do que é adorar. Se você não entende o que é adorar a Deus, você vai ter dificuldade de entender como viver a vida cristã, porque a vida cristã precisa estar fundamentada na adoração. E hoje nós vamos estudar o que é adorar, o que significa adorar a Deus. Sabem, algumas pessoas pensam o seguinte: pastor, adorar é o que eu estou fazendo agora. Estou vindo para a igreja no sábado pela manhã, tinha tanta coisa para fazer, poderia estar descansando, vir para a igreja e estou aqui adorando. Na verdade, isso que estamos fazendo aqui é uma parte da adoração. E talvez a grande dificuldade da vida cristã é que nós estamos como que partindo a adoração em pedaços. Então eu vim para a igreja sábado pela manhã, estou adorando. O resto da semana eu posso fazer o que quiser. Eu devolvo, dízimo e oferta, e o resto do recurso eu faço o que quiser. Biblicamente, a adoração, ela não inclui apenas uma parte do que você faz. Biblicamente, a adoração, ela envolve tudo o que você faz. Então, biblicamente, não existe nenhuma lógica de você pensar assim: vim para a igreja, assisti o culto, adorei, já marquei o meu ponto na presença da adoração a Deus e agora vou viver minha semana. Biblicamente, isso que estamos fazendo agora é uma parte do todo. Na língua portuguesa existe uma figura de linguagem chamada metonímia. Metonímia é quando uma parte de alguma coisa representa o todo. Por exemplo, quando um jovem meio revoltado diz assim: olha, eu não aguento mais morar nessa casa, eu quero ir embora dessa casa, eu quero morar debaixo do meu próprio teto. Não é que ele quer morar só debaixo de um teto, ele quer morar na casa dele, mas ele usou uma figura de linguagem em que a parte, o teto, representa o quê? A casa como um todo. Então, quando ele diz assim: eu quero morar debaixo do meu próprio teto, ele usa uma figura de linguagem, ele quer morar na casa dele. A adoração a Deus também usa metonímias. O sábado é como uma metonímia. Quando você vem a Deus adorar, Ele quer que o sábado represente a sua semana inteira. Ele quer que você leve essa atmosfera de estar na presença de Deus para o domingo, para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta. Então, se você vem para a igreja e diz: pronto, guardei o sábado, agora vou viver minha semana, você não entendeu, na verdade, o que significa o sábado. O sábado é a metonímia da adoração, é a parte da semana que representa o todo. Não há um versículo na Bíblia que Deus diz assim: olha, me adore no sábado e passe a semana como queira. Não. Na verdade, Deus diz assim: olha, eu quero tudo. Deus quer o domingo, Deus quer a segunda, Deus quer a terça, Deus quer a quarta, Deus quer a quinta, Deus quer a sexta. E o sábado é para celebrar um Deus que você aprendeu a passar a semana com Ele. Falamos a semana passada, por isso que Isaías e Malaquias têm versículos em que Deus diz: eu não suporto mais os sábados que vocês guardam. Está lá na Bíblia. Não é que Deus não queira o sábado, é que Deus não quer pessoas que estejam na presença dEle no sábado e passem a semana toda distante dEle, porque o sábado é uma parte do todo. O sábado não é o teto da adoração a Deus na semana. O sábado é como o piso da adoração a Deus na semana. Então eu começo com o sábado e tenho que levar a atmosfera do sábado, a presença de Deus, para toda a minha vida, para toda a semana. Quando eu devolvo dízimo e oferta na igreja, eu não posso dizer: pronto, já fiz minha parte. O que eu levo para casa ainda é de Deus. E eu preciso continuar dizendo: santo Deus, eu deixei o dízimo e a oferta, e o que eu tenho ainda em minhas mãos ainda te pertence. O que é que eu faço com esse valor? Como é que eu uso? Como é que eu gasto? Eu invisto em quê? Porque quando você leva o restante fora o dízimo e a oferta, biblicamente ainda pertence a Deus, porque tudo pertence a Deus. Agora, aqui está o ponto da mensagem dessa manhã. Quanto mais próximos estivermos do fim, mais profunda vai ser a adoração. É por isso que Apocalipse 14, ela coloca como centro da mensagem a palavra adoração. Se você dividir os versículos de 6 a 12, o centro vai ser adoração. Adorar. Porque quanto mais perto estivermos da volta de Cristo, mais profunda e ampla tem que ser a nossa adoração. E isso aconteceu em vários momentos proféticos.
Por exemplo, lembram da história de Daniel? Todo o tempo as pessoas tinham que orar, em todo o tempo tinham que orar. Mas no momento profético que Daniel viveu, não era só orar. Saiu um decreto dizendo que quem orasse seria lançado na cova dos leões. Então naquele momento não era simplesmente orar ou não orar, era arriscar a vida pela adoração e pela comunhão. E Daniel tinha uma opção. Ele tinha a opção de passar 30 dias sem orar. Gente, o que é 30 dias sem orar no lugar da vida? Ou, eu tenho um amigo que diz que quando o crente vai orar num restaurante, na hora do almoço, ele ora assim. Coloca a comida e diz, querido Deus, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Era só ele fechar a janela ou orar escondido. Mas Daniel entendeu que naquele momento não era só orar ou não orar. Era adorar. Era glorificar o Deus que ele adorava. Então sabe o que ele decidiu? Ele decidiu que a adoração era mais importante do que a própria vida. E ele iria orar, mesmo que tivesse que enfrentar os leões. Gente, isso aqui parece não ter lógica. Um dia saiu um decreto dizendo que o povo de Deus seria morto no tempo de Esther. E Mordecai, que era o pai adotivo de Esther, dizia assim, Esther, chegou a hora de você dar o melhor pela causa de Deus. Então não é simplesmente ser uma boa rainha, não é simplesmente dar um bom testemunho. Agora você tem que dar o melhor pela causa de Deus. Vai falar com o rei e defende o povo de Deus. E Esther disse assim, não dá para ir, é muito perigoso. Se eu for falar com o rei sem que ele me chame, ele me mata. E faz 30 dias que o rei não me chama, então não vou não. E aí o pai adotivo dela disse assim, Esther, se você não for, de outro lugar Deus vai levantar alguém que faça. Mas você foi chamada para esse momento, para adorar a Deus, nem que tenha que arriscar a própria vida. Gente, Esther arriscou a própria vida pela causa de Deus, porque aquele momento profético importante exigia que a adoração não fosse simplesmente ir à igreja. Naquele momento específico, a adoração exigia entregar a própria vida. E a pergunta é como alguém é capaz de fazer isso? Quer ver um outro exemplo na Bíblia? Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Uma história linda, 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Essa é a história de uma mulher chamada Ana. A vida de Ana girava em torno do desejo de ter um filho. A vida dela teria sentido se ela tivesse um filho. Então, finalmente ela tem um filho, o filho do sonho da vida. E a lógica humana era que ela se apegasse tanto àquele menino, que quando o menino dissesse assim, mãe, deixa eu ir passar o final de semana na casa dos primos, ela dissesse, de jeito nenhum, Samuel, ficar longe de mim, nunca, a minha vida é você, como é que eu vou deixar você ficar longe de mim? A lógica era que aquela mãe se apegasse tanto ao menino, que quando ele dissesse assim, mãe, deixa eu passar as férias na casa da avó, não, Samuel, você não vai passar um dia longe de mim, essa é a lógica humana. A vida de Ana era aquele menino. Aí quando o menino nasce e ainda é pequeno, sabe o que é que ela faz? Capítulo 1, 3 por ano no templo, e ela devolveu o filho a Deus. Como é que uma mãe é capaz de fazer isso? O versículo diz, porque do Senhor o pedi, e ali ela adorou ao Senhor. Aqui está a resposta. Como é que alguém é capaz de fazer uma entrega tão grande para fazer do jeito que Deus quer? Mesmo que seja entregar o próprio filho, quanto mais abrir mão de uma comida. Quando nós aprendemos a adorar a Deus, não vai ser simplesmente, mas eu preciso do sábado, eu preciso trabalhar no sábado, eu preciso... Não, quando a gente aprender a adorar a Deus, se um dia sair um decreto dizendo que ou guarda o sábado, ou abre mão da vida, a gente vai dizer assim, eu prefiro a adoração a Deus, eu prefiro. Então Ana, ela fez aquela entrega por um motivo, ela aprendeu a adorar. Quer ver outro exemplo? Gênesis, volta lá para Gênesis. Gênesis capítulo 22, tem uma palavrinha aqui, que às vezes a gente pula nessa história tão profunda de Abraão. Gênesis capítulo 22, Abraão queria também um filho, finalmente ele tem um filho, e Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, eu quero que você me entregue seu filho, seu único filho, aquele a quem amas. Aí lá vai Abraão com o menino, levando ele até o Monte Moriá. E Deus não pediu para Abraão matar o filho.
Deus pediu para Abraão sacrificar o filho. E sacrificar é diferente de matar. Abraão havia passado a vida inteira sacrificando. Ele sabia que sacrificar era amarrar as mãos e os pés do cordeiro, cortar o pescoço do cordeiro e queimar o cordeiro. Então, quando Deus pediu para Abraão sacrificar, ele se imaginou amarrando os pés e as mãos do filho, cortando o pescoço do filho e queimando o filho. E ele fez isso por 3 dias. Na mente e no coração ele matou o filho. Só faltava matar fisicamente. Quando ele está em frente ao monte onde Deus indicou que deveria sacrificar, olha o que ele diz. Capítulo 22, verso 5. Então Abraão disse aos seus servos, ele levou alguns servos com ele na caminhada. Então ele disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e quando eu tiver cortado o pescoço dele eu volto. É isso que diz sua Bíblia? Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e quando eu tiver queimado ele, eu volto. É isso que diz aí? Sabe como diz sua Bíblia? Espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e quando eu tiver adorado, eu volto. Se Abraão tivesse ido pensando, vou matar meu filho, vou cortar o pescoço do meu filho, vou queimar meu filho, ele não tinha ido. Sabe por que Abraão foi? Porque ele entendeu que ele estava indo fazer o quê? Adorar. E quando você entende o que é adorar, você é capaz de fazer qualquer entrega. Você é capaz de tomar qualquer decisão. O problema é que nós estamos medindo as nossas entregas pelos nossos padrões. E nós temos que medir as nossas entregas de fidelidade nos dízimos e ofertas, de o que vou tomar, o que não vou tomar, o que vou comer, o que não vou comer, o que vou vestir, o que não vou vestir, como eu vou passar o dia de sábado. Nós temos que medir as nossas entregas com o olhar da adoração ao nosso Deus. Então você deveria estar se fazendo uma pergunta aí no coração. Pastor, entendi. A pergunta é como é que se aprende a adorar? Se você não tem bênçãos, você não precisa reconhecer bênçãos. Então às vezes, me perdoem a sinceridade, o que nós temos que dizer é, Senhor, eu não gosto de ser fiel nos dízimos e ofertas, então por favor me ajuda a perder o emprego, porque se eu não tiver recursos, eu não preciso ser fiel. Mas enquanto Deus estiver te dando recursos, reconheça Deus na sua história. Reconheça que há um Deus guiando a sua vida. Sabem, há muitas pessoas hoje que não podem guardar o sábado, por um motivo, não tem mais tempo, não tem vida. Mas você tem vida. E você precisa adorar a Deus no sábado, reconhecendo que você está vivo e que essa bênção do dia, essa bênção da vida é de Deus. Eu contei uma parte da história de uma família semana passada e eu quero concluir hoje. Essa família, eu tive o privilégio de conhecê-los há alguns meses. Eles decidiram que tudo que eles tinham e tudo que eles eram deveria servir para adorar a Deus. E eles entenderam que há mais tempo sagrado na semana deles do que o sábado pela manhã. Você já entendeu isso? Há mais tempo sagrado na tua semana do que o sábado pela manhã. Se na segunda-feira à noite você vai dar estudo bíblico para alguém, transforme a segunda-feira à noite num horário sagrado. A hora do culto familiar tem que ser sagrada. Transforme no domingo, na segunda, na terça. A hora do teu culto pessoal tem que ser um horário sagrado. Há mais recurso sagrado nas tuas finanças do que os dízimos e ofertas. E Deus vai começar a te sussurrar. Meu filho, você já devolveu o dízimo e oferta. Mas compra as cestas básicas, coloca na mala do carro e leva para pessoas que precisam. Eu vou te dizer quem são, eu vou colocar no teu caminho pessoas. Senhor, mas já devolvi o dízimo e oferta. Eu sei, mas você não disse que tudo é meu? Há mais recurso sagrado do que dízimo e oferta nas tuas mãos. E Deus vai começar a guiar você por uma vida em que Ele vai começar a dirigir a tua adoração. E essa família entendeu isso. Um dia, eles estavam indo ver um prédio que eles haviam comprado para ser a nova loja de imóveis. Eles trabalham com lojas de imóveis no estado, e tem várias lojas de imóveis, e haviam comprado um prédio, um dos principais prédios da cidade. Já havia sido um banco, e numa cidade pequena, um prédio que já foi um banco é o prédio da cidade. Eles haviam comprado, mas ainda não tinham ido ver o prédio. E o pai e o filho estavam indo ver o prédio que haviam comprado. E no caminho ele perguntou assim para o filho: filho, já tem igreja adventista nessa cidade? E o filho disse: não, pai, não tem igreja adventista ainda nessa cidade. E quando ele entrou no prédio, ele olhou o prédio, gostou do prédio.
e disse assim para o filho: filho, Deus está me sussurrando aqui que esse prédio não tem cara de loja de imóveis, esse prédio tem cara de igreja. Então pega o documento e a chave, leva na associação, aqui vai ser uma igreja, nós vamos procurar um outro prédio para ser a loja. Isso não é coisa de dizimista, isso é coisa de adorador. Dizimista ele já era, mas o adorador, ele está disposto a ouvir o sussurro de Deus dizendo: além do dízimo e oferta esse mês, compra uma cesta básica, ajuda uma criança, compra alguma coisa para uma criança que precisa. Deus vai começar a te sussurrar. Você já guardou o sábado, mas eu queria a segunda-feira à noite também para você dar um estudo bíblico para alguém. Você já guardou o sábado, mas você não está guardando o horário sagrado do culto familiar, do culto pessoal. Adoração é você deixar Deus entrar tanto na tua vida, que onde Ele quiser interferir, Ele tem acesso, porque você quer adorá-lo. E se Ele pedir para você coisas grandiosas, você vai entregar, porque você aprendeu a adorar. Hoje, 2 pessoas, elas permitiram que Deus interferisse na vida delas, ao ponto de entregar o que elas tinham de melhor. Não foi dízimo e oferta apenas, não foi guarda do sábado, não foi uma cesta básica. Um dia Deus chegou para o Daniel e para o Isaac e disse assim: eu quero a vida de vocês. E hoje o Daniel e o Isaac estão entrando no batistério, dizendo: Senhor, o que nós temos de melhor nós vamos te entregar. Eles foram alcançados por um ministério, a missão urbana aqui da Igreja Central. Romeu, pode nos ajudar a entender como isso Vamos aconteceu? hoje contar uma história de adoração aqui, pastor. Uma história de adoração por meio da missão. Nós começamos no ano passado na Missão Caleb em julho, um trabalho de missão urbana no setor comercial sul, servindo um café da manhã aos domingos de manhã a partir das 9 horas da manhã, e vários de vocês aqui nessa igreja já participaram com a gente lá nesse momento. Vários aqui já distribuíram pães, frutas, cantaram, oraram. E ali a gente sonhava em alguma forma de termos uma recuperação a mais daquelas pessoas. Uma forma de ser algo mais do que um simples café da manhã. Uma forma de ser algo mais do que um simples assistencialismo. Em outubro do ano passado nós conhecemos essa mulher aqui, vem cá, Ariel. A Ariel Lênis é diretora do Instituto Crescer. É uma instituição que atua aqui no Vicente Pires e no Novo Gama, com mais de 100 pessoas ali sendo resgatadas do mundo das drogas. O Rosnaldo, que está ali dentro do tanque batismal, foi o nosso contato justamente com o pastor Jeconias ali na associação. E fizemos um acordo com a Ariel. Ariel, podemos levar pessoas aí para você? Ela pode trazer o tanto que vocês quiserem. E a cada domingo começamos a fazer um apelo mais incisivo, para que pessoas pudessem aceitar ir para o Instituto Crescer e se recuperarem do vício das drogas, do vício do álcool, de tantos vícios. Começamos a levar 1, 2, 3 a cada domingo. Então o Rosnaldo um dia pensou: eu conheço uma pessoa que precisa ir para o Instituto Crescer, e essa pessoa é da minha família. Essa pessoa é o Isaac, que está ali ao lado do pastor Jim. O Isaac é primo do Rosnaldo, da Silvânia, do Paulo. Família, está aqui nessa igreja. Vem cá, Silvânia, chega aqui mais perto da gente também. E a partir desse momento o Isaac foi lá para o Instituto Crescer, fez amigos, começou a trabalhar na cozinha. E no mês de fevereiro desse ano, a gente não teve retiro de carnaval. E eu confesso, pastor, que a gente ficou triste. A gente pensou: poxa, não vamos ter o retiro. O retiro em 2020 foi tão legal, em 2021 não vamos ter. Mas Deus sabe de todas as coisas. E aí a gente inventou um retiro alternativo. Fizemos várias atividades aqui naquele período do carnaval. E uma das atividades que nós pensamos foi: vamos lá no Instituto Crescer. Vamos fazer uma programação lá, vamos conhecer lá no Pedregal como é que é a unidade 2. Até então a gente só conhecia que é a unidade que recebia o pessoal todos os domingos no Vicente Pires. Chegando no Instituto Crescer, o Rosnaldo chegou na frente, a Ariel recebeu ele todo alegre, e ele no meio da galera, um jovem chegou lá e viu a gente com a camisa do Caleb e falou: eu sou Caleb. Era o Daniel. Daniel foi Caleb no Ceará, veio morar aqui em Brasília, na cidade de Braslândia. Os caminhos da vida, os caminhos tortuosos, o fizeram fazer algumas escolhas erradas que o colocaram no Instituto Crescer, mas os caminhos certos de Deus o fizeram com que nós pudéssemos ter a oportunidade de conhecê-lo. Naquele dia ele cantou uma música, hoje ele vai cantar de novo, uma canção do mesmo cantor que ele cantou naquele dia. Naquele culto que nós fizemos aquele dia, nós falamos sobre a Bíblia.
sobre a palavra de Deus. O pastor Leonardo pregou, distribuiu Bíblias para todos que não tinham. Foi um momento maravilhoso, porque eles vinham ali sedentos de ganhar uma Bíblia, de receber a palavra de Deus. Começamos então no mês de março, lá no Vicente Pires, o estudo da Bíblia. E ali estudamos a Bíblia aos sábados à tarde. Chegou um ponto que a gente pensou, vamos fazer lá no Pedregal também? Vamos, mas e aqui no Vicente Pires? Vai ficar com quem? E aí entra meu amigo Evandro, vem cá, Evandro. O Evandro lidera um grupo chamado Valentes, são os Valentes do Senhor com essa camiseta, que ele já trouxe duas aqui hoje para eles. Levando a sério o que Ellen White fala, que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. E hoje nós vamos ter um novo nascimento aqui de 2 missionários. O Evandro prosseguiu o estudo, ainda está continuando o estudo ali sobre o Apocalipse, todos os sábados à tarde. E essa história alcança também o Clube de Desbravadores Pioneiros. Quero chamar a Luana aqui à frente. Temos vários deles aqui hoje conosco. O Isaac e o Daniel estão hoje aqui sendo batizados como fruto do trabalho realizado aqui pelo nosso projeto de missão urbana, mas eles serão membros da igreja de Taguatinga Norte, que nos acompanha agora pela internet. Um abraço aí para os irmãos de Taguatinga Norte, que estão acompanhando esse batismo, que estão felizes por estarem recebendo eles hoje aqui, e também o Clube de Desbravadores Pioneiros, que está também participando aos sábados à tarde ali nos estudos. Toda essa história que chega a esse ápice, a esse dia tão feliz hoje, pastor, é uma história de adoração. Amém. É uma história em que verdadeiros adoradores estão aqui hoje para entregarem a vida nas mãos do Senhor, para dizerem: Senhor, faça o teu querer em nós. Para o Daniel hoje é uma volta para os caminhos do Senhor. Para o Isaac hoje também é uma volta, é um recomeço. O Isaac foi resgatado na rua, o Daniel foi resgatado lá no Instituto Crescer. E nós ficamos felizes hoje por estarmos aqui celebrando esse momento de adoração. Deus seja louvado. Isaac e Daniel, eu queria ter um espelho. Eu devia ter trazido um espelho hoje para mostrar para vocês o rosto de vocês, a paz que transparece o rosto de vocês. Deus seja louvado, é emocionante, porque o que vocês estão fazendo agora é tomando uma decisão. Vocês já adoraram muitas coisas na vida, vocês já viveram muitas coisas na vida, e agora o que vocês estão fazendo aqui dentro é dizendo: Deus, eu quero viver o resto da minha vida para te adorar. Com tudo que eu tenho, tudo que eu sou, toda a força, tudo o que eu usei para coisas que não te adoravam, eu quero usar agora para te adorar e para glorificar. E vocês vão ter a oportunidade de alcançar pessoas que nunca seriam alcançadas, se não fosse pela vida de vocês, pela história de vocês e por esse momento que começa agora, de entrega e decisão completa de adoração. É por isso que, como ministros do Evangelho, eu, pastor Jim, pastor Leonardo, nesse momento batizamos o Isaac e o Daniel para a remissão de todos os seus pecados, para que o seu nome esteja inscrito no livro da vida como mais um dos salvos e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Nós assim o fazemos e batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz: amém. Deus seja louvado. Amém. 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 Hoje vamos ter uma mensagem musical muito especial, apresentada pelo Daniel, que é como um resumo da história de vida dele. E agora que ao ouvir essa canção, você possa sentir no seu coração, como também essa volta que ele está realizando hoje aos braços do Senhor. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abria o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava
cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar e senti sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Amém. Deus seja louvado por essa decisão tomada pelo Daniel. Como eu mencionei, o Evandro agora está entregando para eles as camisetas do projeto que eles realizam lá em Taguatinga Norte. Além da igreja de Taguatinga Norte, nós temos os irmãos do bairro de Itapuã, do Del Lago 2, que participam com a gente também aos domingos de manhã. Os irmãos da Asa Norte, várias pessoas de vários outros lugares que estão sempre conosco ali todos os domingos às 9 horas da manhã. E nós queremos agora estender o convite para você. Procure a gente, procure o Rosnaldo, procure a Ada do Coral Jovem. Você que é de Taguatinga, que está nos acompanhando, procure o Evandro. Você lá de Itapuã, procure o irmão Jurandir, que coordena essa atividade lá. E assim nós estaremos continuando a fazer a diferença na vida de pessoas que precisam ser alcançadas para o reino de Deus, onde quer que elas estejam. Amém. Que Deus os abençoe, pastor José. Amém. Obrigado, amigo. Nosso convite final. De tudo que você ouviu hoje, eu espero que a mensagem tenha te conduzido a dizer: Senhor, eu quero te adorar. Estou te adorando como eu quero.
E eu entendi hoje que não é do jeito que eu quero, porque o Senhor é o Senhor. Então me ajuda a te adorar como o Senhor deve ser adorado, com o meu tempo, com o meu corpo, com os meus recursos. Eu quero te adorar, Senhor, não é do jeito que eu quero fazer, mas como tu queres. Se essa é a sua decisão, eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Nós vamos orar, pedir isso a Deus. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra, que de maneira muito clara e poderosa nos ensinou. A adoração, ela é tão poderosa, é tão profunda, que é capaz de levar um homem a ouvir a voz de Deus e chegar ao ponto de quase entregar o próprio filho, porque ele entendeu que é adoração, ele entendeu que o que Deus pede, inevitavelmente, sempre é o melhor. Uma mulher que sentiu claramente que aquele filho era um presente de Deus e ela achava aquele presente tão grandioso que resolveu devolver a Deus. E aquele menino se tornou uma das maiores bênçãos que o povo de Deus já viu, por causa de uma entrega de uma mulher que aprendeu a adorar. Ajuda-nos, Senhor. Alguns de nós temos dificuldade em te adorar com o nosso tempo. Não fazemos o culto pessoal, não fazemos o culto familiar, não temos tempo de compartilhar o teu amor com outras pessoas. Nos ajuda a te adorar através do tempo. Nos ajuda, Senhor, a te adorar através dos recursos, sendo fiéis nos dízimos e ofertas, sendo generoso com pessoas que necessitam, ouvindo o teu sussurro nos avisando quanto entregar, quando entregar, com o nosso corpo, com tudo que temos e somos, porque nós queremos, como o Senhor disse um dia à mulher samaritana, sermos reconhecidos como aqueles que te adoram de verdade, em espírito e em verdade. E um dia ouvir o Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai. Os verdadeiros adoradores, vocês que querem possuir o reino que vos está preparado desde a fundação. Então nos ajuda a entender, mas não apenas a entender, mas viver a verdadeira adoração ao teu lado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.